pessoal! Hoje a aula vai ser sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Aqui a gente vai falar sobre os tipos, as causas, as consequências e tudo que vocês precisam saber sobre esse tema. Bora lá? Para contextualizar, precisamos saber o que são as ISTs. As ISTs são infecções sexualmente transmissíveis que são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente pelo meio do contato sexual, oral, vaginal ou anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina como uma pessoa que esteja infectada. A sífilis é uma das principais ISTs causadas por bactérias chamada Treponema pallidum, em que nela contém 3 fases principais, primária, secundária e terciária, sendo transmitida durante as relações sexuais sem proteção, podendo causar várias complicações na vida de saúde, caso não tratada corretamente. Das fases da sífilis, a primeira delas, sífilis primária, ocorre a ferida na pele, nas regiões íntimas da pessoa, na boca. Ocorre com caroço, chamado de cancro duro. Aparece ali no intervalo de 10 a 90 dias após o contágio. A ferida não dói e nem coça. Na segunda fase da doença, aparecem mais alguns sintomas da contaminação, como manchas pelo corpo, queda de cabelo e mal-estar. A última fase da sífilis é a sífilis terciária, a mais grave delas, podendo ocorrer de 1 a 40 anos após a infecção, caso não tratada corretamente, afetando principalmente o sistema cardiovascular, neurológico e ósseo. Além dessas fases da sífilis, também existe a sífilis congênita, que é a transmissão da mãe para o filho, pode ocorrer no parto ou dentro da gestação da mãe. O tratamento da sífilis consiste no uso básico do medicamento da penicilina e ambos os parceiros sexuais devem ser tratados. Outra IST, a gonorreia, também causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae, afeta principalmente o ânus, os órgãos genitais e a garganta. E nas mulheres, o colo do útero. Os sintomas da gonorreia acontecem em diferentes formas de homens para mulheres. E nos homens, acontecem mais dores testiculares ou dores a urinar, também com secreções na uretra. Já nas mulheres, também tem dores a urinar e corrimento vaginal anormal. E pode ocorrer também um sangramento nos períodos ali entre as menstruações, por mais que não apareça tanto os sintomas nas mulheres, ou também tenham sintomas mais leves. Na gonorreia também ocorre a contaminação vertical, também pode causar nisso uma conjuntivite neonatal grave na criança. Dentre os tratamentos da gonorreia, ocorre o uso de antibióticos e injeções mais fortes, mas também tem o aparecimento de bactérias mais resistentes a esses tratamentos, que torna a doença mais difícil de ser tratada. A clamídia, ela é causada pela Chlamydia trachomatis. Muitas pessoas que têm clamídia não apresentam sintomas, mas mesmo assim, elas podem transmitir a infecção. Quando há sintomas, os sintomas eles podem surgir entre a primeira e a terceira semana, após a exposição. Em mulheres, os sintomas são dor a urinar, corrimento anormal, dor abdominal ou pélvica, dor durante o sexo, ou também sangramentos, que ocorrem durante ou após o sexo. Agora, os sintomas nos homens são corrimento uretral, dor ou inchaço nos testículos e também ardência urinar. A clamídia também pode passar pela transmissão vertical, que é da mãe para o bebê na hora do parto. Essa doença na gravidez ela pode gerar diversas complicações durante ou após a gestação, sendo elas a gravidez tubaria, o aborto espontâneo, inflamação na camada interna do útero, entre diversas outras. Caso a clamídia não seja tratada, pode ocorrer algumas complicações. A primeira é que pode ter um aumento
de contrair o HIV. Agora, em mulheres, pode ocorrer a doença inflamatória pélvica, a infertilidade e a gravidez ectópica. Já nos homens, pode ocorrer a epidimite e também a infertilidade, só que é meio raro. O tratamento ele pode ser através de antibióticos, sendo eles geralmente azitromicina ou clodoxicina. E é fundamental também que o parceiro sexual ou a parceira sexual sejam tratados, mesmo que não apresente sintomas. E é necessário também que não façam relações sexuais até o final do tratamento. O vírus HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico do corpo humano, especificamente os linfócitos CD4, que ajudam a prevenir o corpo contra infecções. As pessoas infectadas com o vírus HIV são chamadas de soropositivas. É importante ressaltar que ter HIV é diferente de ter AIDS. Uma pessoa pode viver anos com HIV sem desenvolver a AIDS, especialmente por meio de tratamento adequado. O HIV não tem cura, mas pode ser controlado por meio de medicamentos antirretrovirais, permitindo que a pessoa tenha uma vida longa e saudável, como por exemplo, o coquetel. O coquetel consiste em um conjunto de 4 medicamentos que atuam das seguintes formas: impedem a entrada do vírus na célula, bloqueiam enzimas que ele usa para se replicar, impedem que a enzima integrase integre o DNA do HIV ao DNA das células e impedem que a enzima protease produza novo material para o HIV. Com isso, o vírus se torna indetectável no sangue, e quando está indetectável, se torna intransmissível por via sexual. A AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, é o estágio mais avançado da infecção causada pelo vírus HIV. Ela ocorre quando o sistema imunológico está tão enfraquecido que não consegue se defender de certos tipos de infecções ou doenças oportunistas, como, por exemplo, tuberculose, pneumonia ou certos tipos de câncer. A pessoa com AIDS pode viver muitos anos e uma vida saudável com um tratamento adequado, mesmo tendo sido diagnosticado. O HPV, papilomavírus humano, é uma das infecções mais comuns no mundo e uma das ISTs mais frequentes também. Existem cerca de 200 tipos do vírus da HPV e apenas 40 deles infectam as genitais, tanto feminina quanto masculina. Além da transmissão sexual, o vírus também pode ser passado mesmo sem a penetração ou até sem sintomas visíveis. E também pode passar pela transmissão vertical, da mãe para o filho na hora do parto, o que é muito raro, mas mesmo assim pode acontecer. Na maioria dos casos, o HPV não causa sintomas, e o sistema imunológico pode eliminar o vírus do organismo em até 2 anos, mas em alguns casos ele pode causar verrugas genitais que são chamadas de condilomas. São lesões que podem dar na área genital, anal ou oral, podem ser pequenas ou grandes, únicas ou múltiplas. Elas são indolores, mas em alguns casos podem causar incômodo ou coceira. E em alguns casos mais graves, o HPV pode evoluir para um câncer. O mais comum deles é o câncer de colo de útero, mas também podem surgir o câncer de pênis, ânus, vulva, vagina e orofaringe, que é a garganta. Esses cânceres são causados pelos tipos de HPV com mais altos riscos, como os 16 e o 18. A vacina contra o HPV é segura e eficaz, e protege contra os principais tipos de vírus, que podem causar tanto câncer quanto a verruga. Elas são oferecidas gratuitamente para meninas de 9 a 14 anos e para pessoas imunossuprimidas. Exames preventivos também são muito importantes, como o Papa Nicolau para mulheres, que detecta alteração no colo do útero em casos de HPV. O acompanhamento médico em casos de surgimento de verrugas ou lesões também é muito importante e muito eficaz. Não existe cura para o vírus em si, mas as verrugas podem ser tratadas com pomadas, cirurgias ou laser. As lesões pré-cancerosas também podem ser tratadas e removidas, mas em outros casos a infecção pode sair sozinha com o tempo. A herpes genital ela é causada pelo vírus herpes simples, HSV. Ela apresenta alguns sintomas, sendo eles bolhas ou feridas na região genital ou anal, febre, mal-estar, coceiras ou ardências ao urinar, e tem pessoas também que não possuem sintomas. Bom, a herpes ela pode ser transmitida por contato direto com a pele ou alguma mucosa infectada, sendo elas em relações vaginal, oral ou anal, e mesmo sem feridas visíveis, esse vírus ele pode ser transmitido. O herpes genital não tem cura, mas existem alguns tratamentos que são utilizados para aliviar as dores, acelerar o processo de cicatrização
e também diminui o risco de transmissão. E são utilizados alguns antivirais, podendo ser o aciclovir ou o veraciclovir. Algumas de suas prevenções é usar preservativo, né, que é fundamental, e também, durante as crises, não fazer relações sexuais. A tricomaníase é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Afeta principalmente o trato genital e é mais comum em mulheres, mas mesmo assim pode atingir homens também. Em mulheres é comum o aparecimento de corrimentos vaginais, amarelado, esverdeado ou acinzentado, que causam mau cheiro, coceira, dor ao urinar e dor na relação sexual. Homens geralmente são assintomáticos, mas podem sentir dor ao urinar, ardência ou secreção uretral leve. O diagnóstico é feito por exames microscópicos do corrimento ou por testes laboratoriais específicos. O tratamento é feito pelo uso de antibióticos via oral, principalmente como metronidazol e utinidazol. A tricomaníase é curável, mas se não tratada, pode aumentar o risco de contaminações de outras ISTs e causar complicações, como inflamação genital e riscos na gravidez. Para resumir, a prevenção é o melhor caminho. Camisinhas, vacinas, exames regulares, ter cuidado com objetos cortantes e também evitar compartilhar objetos sexuais. É fundamental. Cuidar da sua saúde sexual é cuidar do seu futuro. Informação e prevenção salvam vidas.